Hoje eu quero falar um assunto para os meus irmãos que diz respeito a todos nós. E eu quero usar como base para falar o que vou falar, um versículo que eu creio que seja um dos versículos mais conhecidos da Bíblia e também mais recitado. É o capítulo 8 de Romanos, versículo 28. Eu creio que nós até já sabemos esse versículo decorado, mas eu quero que nós possamos voltar a nossa vista e mente para ele nesse momento, que servindo assim de introdução para o que vamos falar hoje à noite. Diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, tem uma tradução que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Então, a palavra aqui se aplica a você, porque você ama a Deus. E o que Deus diz é que aqueles que verdadeiramente o amam, então todas as coisas contribuem para o bem ou concorrem para o seu bem. Então, esse texto tem muito a ver comigo e com você, né? Mas muitas vezes o propósito de Deus não combina com aquilo que a gente pensa e faz. Mas isso nos acontece por fraqueza da nossa fé. Pois Deus nos declara de modo muito claro, dizendo, como está escrito em Isaías 55:8, ele diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. É Deus que está falando para nós. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Muitas vezes, meus prezados irmãos, nós queremos trilhar o nosso próprio caminho. Muitas vezes queremos ir de acordo com os nossos pensamentos e não buscamos a Deus antes de tomar atitudes, decisões. E por esse motivo nós temos sofrido muito. Não são poucas as vezes que insistimos em fazer o que pensamos e desejamos. E é por isso que Deus permite que vivamos situações que têm nos levado a momentos frustrantes. Eu creio que alguns, que quase todos aqui, já recordam algum momento de frustração na sua vida. E se você perceber bem, foi exatamente quando você agiu de acordo com o seu querer, com a sua vontade, com o seu pensamento. Momentos aconteceram na sua vida angustiantes e até muitas vezes levou você ao choro, a derramar lágrimas. E sofremos essas situações por não atentarmos para o que nos diz o Senhor. O Senhor nos faz promessas maravilhosas e que se nós nos apropriarmos dessas promessas, então nós vamos ter uma caminhada bem-sucedida. Não tem como errar quando obedecemos ao Senhor nosso Deus. E ele diz, como fala em Jeremias 29:11, o Senhor diz assim: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês.
Olha, irmãos, é Deus falando, Deus dizendo que tem planos, Ele conhece os planos que tem para nós, diz o Senhor. Aí Ele completa dizendo, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês a esperança e um futuro. Olha, meus irmãos, o que Deus está dizendo, que tem os planos dele para nós. Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer prosperar, Ele quer fazer da nossa caminhada uma caminhada bem-sucedida, vitoriosa. E, amados irmãos, de nos preparar para o futuro, levando ao nosso coração a grande esperança que temos, que é o Senhor Jesus Cristo, que vai voltar para que possamos estar com Ele para todo sempre. Todo crente precisa entender que a provação é um recurso permitido por Deus com o fim de aperfeiçoar os seus santos. Vivemos num mundo difícil de se viver. Não é difícil, muito difícil para se viver nesse mundo quando a pessoa não tem o Senhor no seu coração, quando não segue os caminhos do Senhor. Pode não ser muito difícil, mas para nós que caminhamos com o Senhor, que somos guiados pelo Espírito Santo, enfrentamos muitas dificuldades. E essas dificuldades que nós enfrentamos são permitidas por Deus. E Deus, quando permite provação na vida do crente, é porque Ele tem um propósito. Toda provação que o crente fiel vive é porque Deus tem um propósito. Não é por acaso, não. Assim entendia o apóstolo Paulo. Eu queria só que você abrisse a sua Bíblia aí, para você ver como o apóstolo Paulo entendia essa verdade. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículos 7, 8, 9 e 10, de 7 a 10, ele diz assim, o apóstolo Paulo estava falando a respeito que ele tinha de que se gloriar, a respeito da sua sabedoria humana, do seu conhecimento. Aliás, o apóstolo Paulo era um poliglota, ele conhecia as línguas de então, e então Deus permitiu um espinho na carne para ele, ou seja, alguém não sabe que espinho era esse, talvez uma enfermidade. E ele diz, e para que me não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse demais. A fim de que não me exalte demais. Então Deus foi-me dado. Foi Deus que permitiu, foi Deus que deu, a fim de que ele pudesse exercer com eficácia a humildade no seu caminhar, no seu viver, porque era um homem muito inteligente, um homem que havia tido uma experiência maravilhosa, uma revelação. Ele disse que subiu até o terceiro céu, ou seja, até o trono de Deus. Aí ele tinha de que se gloriar, mas Deus não quer que o seu servo se glorie a não ser no Senhor Jesus Cristo. E então ele continua dizendo, veja versículo 8, acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Quer dizer, o apóstolo Paulo agora 3 vezes se colocou diante de Deus em oração, pedindo que aquele problema na sua vida, que limitava a sua vida, passasse, que fosse removido.
E o que foi a resposta de Deus para ele? Veja no versículo 9: e ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí o que o apóstolo Paulo diz: por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Que maravilha, que testemunho o apóstolo Paulo tem dado para nós em nossos dias. Aí ele diz no versículo 10: pelo que sinto prazer nas fraquezas. Sinto prazer nas fraquezas. Incrível, não é? Pessoa dizer: eu sinto prazer nas fraquezas. O apóstolo Paulo sabia que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, até as fraquezas. Por isso que ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que sou forte. Quando estou fraco, então é que sou forte. Quando Deus permite a provação na vida do crente, não pense só que ele não o ama. Não é porque ele não o ama. Quando Deus permite provação na vida do crente, é porque tem um propósito para ele, a fim de que ele possa alcançar o propósito de Deus no seu ser. Por isso, o amor de Cristo, dizia o apóstolo, que ele se regozijava nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, é que sou forte. É assim a vida do crente, é o contrário daquilo que o mundo diz, que é daquilo que o mundo ensina. Ele podia concluir: quando sou fraco, quando eu estou sofrendo, quando eu estou passando dificuldades, provações, então Deus está me preparando, Deus está agindo a fim de que eu seja forte. Deus pode até permitir que soframos momentos de angústia, de dor, de enfermidade e tantas outras situações, mas depois enche o nosso coração de conformação, gozo, alegria e por fim nos dá a vitória. Por fim ele nos dá a vitória. Ele permite, mas no final nós somos vitoriosos. E quantas vezes não aconteceu isso conosco? Situações gravíssimas que nos veio e nós colocamos no altar do Senhor, suportamos a provação com firmeza e então no final o Senhor nos deu a vitória. Deus pode permitir dor, mas depois ele cura. Ele pode permitir enfermidade, mas ele depois cura. Pode permitir que passamos por duras provas, mas a recompensa, a vitória chega no final. Chega no final. A caminhada cristã é assim, é para ser vitoriosa. Quando nós vemos ao nosso redor todas as situações e circunstâncias do ponto de vista de Deus, sabendo que todas as coisas contribuem para o nosso bem, que Deus tem um plano em permitir
aquela situação em nossa vida. Por isso que no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, o Senhor Deus diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. As dificuldades na vida do crente, Deus tem o propósito, Deus está permitindo a provação na sua vida. Por isso que ele diz: bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Eu suporto tudo por amor. Quantas e quantas vezes nós não temos nos entregue ao sofrimento a fim de preservar o outro. Quantas e quantas vezes não sacrificamos aquilo que aparentemente é bom para nós, é belo para nós, a fim de que não prejudiquemos o outro. Olha, meus amados irmãos, a vida cristã é uma vida vitoriosa em todos os aspectos, desde que nós façamos tudo para a glória de Deus, desde que nós façamos tudo em obediência a Deus. Como diz, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles o quê? Daqueles que amam a Deus. Vida cristã vitoriosa é a vida daqueles que amam a Deus. Deus permite que ao crente cair, mas não deixa no charco de lodo. Depois da provação, ele nos levanta. Deus, nós podemos citar vários e vários exemplos de homens através da história bíblica e de homens também através da nossa história contemporânea, que têm fracassado, que têm falhado, pessoas que verdadeiramente andavam na presença de Deus, dedicados, mas caíram. Mas uma coisa é certa, é que Deus não permitiu que eles permanecessem no charco de lodo. Deus o levantou e o fez mais forte do que antes. Davi foi tentado. Uma mulher lá, descuidada, ficou lá tomando banho, despida, e Davi lá do solto, lá da varanda da sua residência, via aquela mulher despida lá tomando banho, e ele foi tentado, e Deus permitiu, e Davi caiu, meus irmãos, e caiu feio. Mas uma coisa é certa: depois, quando ele se arrependeu, quando ele chorou, quando ele pediu perdão verdadeiramente, o Senhor Deus o perdoou e fez de Davi um homem tão dedicado, tão fiel, tão comprometido com Deus, que o próprio Senhor o qualificou como homem segundo o seu coração. O homem Davi, segundo o coração de Deus. É assim que Deus faz. Ele não permite que os seus filhos permaneçam no charco de lodo. Ah, pastor, mas tem aquele irmão que era tão consagrado, mas hoje ele está aí, ele não voltou mais, ele está no mundo mesmo. Meu irmão, não se engane. Deus revela toda a verdade e ele diz que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Eu posso dar um exemplo.
quando eu tinha 15 para 16 anos, eu simpatizei uma mocinha, e a mocinha era crente, e o pai dela só permitia que ela namorasse com crente, e então eu peguei e fui para a igreja, e lá levantei a minha mão, e agora eu era crente, podia namorar com a moça, mas na verdade eu não nasci de novo. Não aconteceu o milagre da salvação, como o Senhor ensinou, aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Muitos procuram a igreja com interesses. Eu lembro muito bem, não sei se o irmão Ricardo lembra, apareceu aqui, eu nem lembro mais o nome dele, um homem que veio visitar a igreja, e aquele homem tinha muitas virtudes mesmo, e ele chegou e conquistou logo, mas depois a gente descobriu uma coisa, que ele ficava sempre filmando tudo, lembra? Ele filmava durante o culto todinho. É que ele tinha um programa de rádio e ele queria usar a igreja como instrumento para o seu fim, determinado fim. E quando ele percebeu que a nossa igreja não é desse tipo, então ele foi embora, ele não permaneceu. Os injustos não permanecerão na congregação dos justos. Quando eu digo que o crente cai, mas Deus não permite que ele fique no charco de lodo, eu estou falando a respeito daquele que nasceu de Deus, daquele que, como o hino que nós cantamos hoje, está escrito no livro da vida. Esse aí, o Senhor Deus estende a mão sobre ele e o levanta. Todo crente precisa saber que Deus tem o pleno controle da sua vida. Não pense, você está realmente de acordo com o projeto, o plano, o decreto permissivo de Deus para o homem no seu livre-arbítrio. Ele permite que você decida. Ele permite que você o contrarie. Então, todo crente precisa saber que Deus tem pleno controle da sua vida. E porque Deus permite que você o desobedeça, não significa dizer que Ele não tem o controle da sua vida. Ele tem sim. Conforme Ele diz no livro de Ezequiel, no capítulo 34, versículo 15 e 31, Ele diz: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Então, meus irmãos, somos homens. Deus nos conhece muito bem. Deus sabe. Deus conhece até o nosso desejo de ser bom, mas Ele sabe também que nós somos homens, sujeitos a fraquezas, mas Ele nunca perde o controle da nossa vida. Quando cometemos deliberadamente a fraqueza na nossa vida, o Senhor Deus, então, nos disciplina. E foi assim através da história, não somente com os crentes em particular, mas também com o seu povo santo. Quando a igreja sofre, desobedece a Deus, transgride os seus mandamentos, os seus ensinos, a igreja sofre. Deus está no controle. No Salmo 103, o Senhor Deus diz assim para mim e para você. Preste atenção. Ele diz assim, Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus. Está escrito.
Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, somos dele. Somos dele. Tem outro texto que diz que nós somos propriedades de Deus, ou seja, Deus é o dono da nossa vida. E ele diz: somos deles, somos seu povo e ovelhas do seu pasto. É isso que nós somos. Deus tem o controle. E se andarmos em obediência a Deus, com certeza, tudo o que acontecer na nossa vida vai contribuir para o nosso bem. Pode ser muitas vezes que a gente não entenda na hora, mas depois a gente entende. Outro dia eu estava conversando com a Chaguinha e recordando um momento difícil que foi na minha vida ministerial, que foi preciso eu sair da minha denominação que eu amava tanto. E eu naquele tempo fiquei arrasado, mas aí, agora, olhando, então tudo aquilo foi para o meu bem, e eu imaginava que estava sendo para o meu mal. Era Deus permitindo aquele momento, aquela situação que eu julgava injusta, a fim de que eu pudesse desenvolver um projeto para a minha vida conforme a vontade de Deus. Meus irmãos, Deus faz assim, o nosso Deus é maravilhoso. E desse assunto eu podia falar muito, teria muito o que falar, mas eu quero concluir, para a gente ter um tempo para orar também. Seja qual for a situação que você enfrentar, tão somente creia. Qualquer situação, creia. Deus está contigo. Deus está no controle. Nada acontece por acaso. Pergunte sempre: para que, Senhor? Às vezes a gente pergunta muito por quê, mas devemos perguntar: para que, Senhor, essa provação? Para que, Senhor, esse sofrimento? Para que, Senhor, essa situação difícil? E com certeza o Senhor Deus, Ele vai falar conosco. Então, seja lá qual for a situação que você enfrenta, tão somente creia, pois o Senhor se coloca de pé para pelejar por seu povo fiel. Ele está sempre disposto. Tudo o que precisarmos é tão somente crer e obedecer. Só crer e obedecer, pois só assim os planos de Deus se cumprirão em nós, pela fé e obediência. Eu tenho fé, mas eu não obedeço a palavra. Olha, meus irmãos, é fé e obediência. Quando nós temos uma vida de fé e determinados em obedecer a Deus, então os planos de Deus se cumprirão em nossas vidas. E as situações difíceis são transformadas em fortalecimento, em bênção. Olha, eu tenho 44 anos no pastorado. Só que em Montes foi 30 anos, né? Eu quero dizer para vocês que muitas situações na minha vida, até antes de eu nem imaginar que seria pastor, então eu pude entender que tudo aquilo que eu vivi, Deus estava me preparando, me aperfeiçoando para exercer a sua obra. E como era maravilhoso para mim, quando estava no momento com um irmão que estava enfrentando uma dificuldade, num aconselhamento, numa clínica pastoral, então que eu, saindo dali, eu glorificava a Deus e dizia: Senhor, obrigado, porque Tu me capacitaste, Senhor, mediante as minhas fraquezas, a compreender a fraqueza desse irmão. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso Deus é maravilhoso.
Tudo o que precisamos é tão somente crer e obedecer, pois só assim os seus planos irão se cumprir em nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, escrevendo aos Romanos: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A promessa está ao alcance de todos. Todas as coisas. Não é uma coisa e outra, não. Todas as coisas. Por isso, que no livro de Isaías 51:9, o Senhor fala dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor não está encolhida, ou seja, está estendida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Deus pode salvar. Deus pode ouvir. Qual a dificuldade? Deus pode ouvir. E Ele está com o ouvido atento para ouvir a nossa confissão. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo do Senhor possa nos fazer cada dia mais servos dedicados, fiéis, que amam e obedecem o Senhor nosso Deus. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor, muito obrigado por esse momento. Sentimos que Tu tens falado de um modo muito especial aos nossos corações. E agora, meu Pai, que nós possamos guardar tudo aquilo que Tu falaste conosco nessa noite. Aquilo que, mediante a mensagem, o nosso coração sentiu. Que nós possamos, Senhor, sair daqui fortalecidos e determinados a obedecer a Tua palavra santa. Pai Santo, abençoa o Teu povo e que esse momento que nós vamos ter agora de oração, petições e gratidão, nós pedimos, Senhor, que Tu seja conosco, nos abençoa e que nós saiamos daqui certo de ter recebido de Ti bênçãos para a nossa vida e para a vida daqueles, Senhor Deus, por quem intercedemos. Nós Te oramos em nome de Jesus. Amém.